Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. A maioria já me conhece, sou trabalhadora da Casa Voluntária, meu nome é Cida Voluntária. E mais uma vez estaremos juntos para estudarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Nesse momento, vamos tranquilizando todo o nosso ser, vamos nos colocando bem à vontade em nossos lugares, vamos deixando que nossa mente busque o Mestre querido e toda a sua energia. Vamos sentindo todo o envolvimento, toda a paz, toda a ternura que o Mestre Jesus nos traz nesse momento. Vamos agradecendo ao Mestre querido por essa oportunidade e vamos pedindo a Ele que nos leve até o Pai da vida através da oração. Que iremos dizer agora: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todos os males, principalmente de cometê-los. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre encarnação. E, por consequência, iremos falar também de reencarnação. Porque quando falamos... Já está gravando? Porque quando falamos de encarnação, não tem como não falar da reencarnação. O que é em si a encarnação? A encarnação é a primeira vez que o ser humano, quando se torna humano, recebe o Espírito. Até então nós não temos Espírito. Porque nós estamos aqui na Terra numa passagem de evolução. Então nós iniciamos a nossa evolução lá atrás como ser mineral, como pedras. E vamos literalmente aos trancos e barrancos evoluindo. Do reino mineral nós passamos para o reino vegetal. E aí passamos a evoluir como planta. E do reino vegetal nós passamos para o reino animal. Porém, primeiro nós somos animais irracionais. E por fim nós chegamos ao reino animal, já com raciocínio, que é o ser humano. E é nesse momento que nós recebemos o Espírito. Até então nós não temos Espírito. Porém, algumas religiões de outros países acreditam que os animais têm um Espírito. Na Índia, por exemplo, eles não matam a vaca, não admitem que machuquem, que façam qualquer mal a ela, porque eles acreditam que a vaca é um dos espíritos mais evoluídos dos animais e depois da vaca se torna humano. Por isso eles protegem tanto a vaca. E não é só a vaca. Outro dia eu estava assistindo um documentário e fiquei horrorizada, porque eles colocam o leite para eles tomarem na vasilha e os ratos tomam leite com eles. E eles vivem como se isso fosse uma coisa normal, uma cultura deles. Então eles acreditam que o animal irracional tenha espírito. A religião espírita kardecista, ou seja, espírita cristã, decodificada por Kardec, ela, através de vários estudos feitos com mesas de médium, interrogando espíritos que vinham trazer mensagens, conversando, tem a certeza de que o espírito só entra com a gente, só está na gente, a partir do primeiro momento em que nos tornamos humanos. Isso faz muitos milênios de anos que aconteceu. Nós passamos, como eu falei, por muitas transformações. Primeiro pedra, depois vegetal, depois o animal racional e depois chegamos ao reino hominal. O reino hominal não foi fácil da gente chegar até aqui. Nós começamos lá atrás, pedra lascada, paleolítico, neolítico e vai períodos afora. E nós fomos passando literalmente por todos esses espaços, por todos esses momentos da história, até chegarmos aqui. Então, até chegarmos aqui, nós sofremos muito. Primeiro, porque nós não sabíamos nada, nós não sabíamos absolutamente nada da vivência humana. Então, nós não sabíamos falar,
nós não sabemos comer, nós não sabemos andar, nós não sabemos absolutamente nada. Então nós passamos a imitar os animais. Nós víamos os animais irracionais e os imitávamos. Por quê? Porque a gente não sabia fazer nada. Assim nós fomos aprendendo. Não foi fácil aprender. Foi um aprendizado muito difícil, muito dolorido para a gente. Até que nós chegamos a determinado ponto que nós descobrimos que nós precisávamos do outro. Nós precisávamos viver em grupo se quiséssemos sobreviver. Porque senão nós não sobreviveríamos diante de tantas coisas que aconteciam dentro de uma selva onde nós vivíamos. Então nós começamos a formar grupos pequenos no início, mas grupos que não eram fáceis de conviver. Imagine, um ser humano que nunca conviveu com ninguém, de repente ele começa a ter que passar a conviver em grupo. Era um caos. Então nós sofremos muito para começar a conviver. Começamos essas vivências e daí nós começamos um progresso maior. Foi a partir do momento que nós começamos a viver em grupo que nós começamos a progredir mais, a evoluir mais rápido. E hoje, depois de tanto tropeço, tanto sofrimento para evoluirmos, nós estamos aqui, século XXI, plena era da informática. Então, olha a evolução. Aí o pessoal fala assim, mas parece que o ser humano não aprendeu nada. Então, aprendemos muito, gente, muito. Porque há uns milênios atrás, nós não conseguíamos nos sentar assim todos juntos para ouvir uma palestra, para ouvir o Evangelho, para ouvir qualquer coisa que fosse. Hoje nós sentamos em grupo, hoje nós discutimos em grupo, nós tomamos decisões em grupo. Isso é uma coisa maravilhosa. Saber dividir com o outro ideias, saber discutir com o outro ideias, para conviver em sociedade. Nós estamos vendo aí uma briga de uma divisão de um país, que é o nosso país, de um lado e do outro, uma briga bem no meio praticamente, né? Porque a eleição foi o mínimo que um ganhou do outro. Então é uma briga, é uma divisão no meio. Só que nós precisamos entender que isso é só uma divisão política. Não pode ser uma divisão de familiares, de amigos, de companheiros que trabalham juntos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão a gente vai ter muito problema. Foi para isso que nós aprendemos a viver em sociedade, para que a gente debata questões que o outro concorde e eu não, ou que eu concorde e o outro não. Então nós precisamos debater, discutir, chegar em resultado, em acordo. Isso acontece dentro lá do nosso lar primeiro, é lá que começa. Então eu preciso aprender a conviver. Olha, gente, essa é a parte mais difícil, conviver marido e mulher. Essa é a parte mais difícil que existe. Porque se o marido e a mulher, se o casal não souber conviver junto, ele acaba com a família toda, porque os filhos também não vão viver, não conviverão juntos, não terão harmonia. Então tudo começa pelo casal. Então nós precisamos entender que quando nós estamos dentro do nosso lar, nós estamos ali em evolução. Nós encarnamos há muitos milênios atrás. E agora nós estamos reencarnando. O que é reencarnar? Reencarnar é passar várias vidas indo e voltando. Por quê? Porque eu tenho que primeiro evoluir. Eu tenho que me tornar um ser de luz. E eu vou me tornar, todos nós iremos nos tornar. Só que cada um a seu tempo. Tem uma brincadeira que o pessoal fala que tem gente que vem e desce e fala assim, pode mandar que eu vou pagar tudo de uma vez. Aí o pessoal fala, melhor fazer um carnê das Casas Bahia, que a coisa lá embaixo não é fácil. Não dá para pagar tudo de uma vez, não é assim como a gente pensa. Lá em cima parece que tudo é fácil. Quando você chega aqui, é que a coisa complica. Lá do outro lado eu falo assim, não, eu quero lá, vou encarnar o meu inimigo, aquele que a gente tinha tanto entrado, a gente vai chegar lá, a gente vai se entender. Chega aqui, é um quebra-pau constante novamente, e a gente fala, vamos ter que voltar outra vez. Esse dia eu brinquei com a minha mãe, e eu falei, nós temos que nos entender, senão a gente vai voltar aqui 500 vidas e a gente não vai aprender. Então a gente precisa aprender de que forma? Sempre que um tiver nervoso, outro tem que abrir mão, porque senão não dá. Um tem razão, o outro não pode
pode ter. Então deixa aquele que quer ter razão naquele momento, e quando você tiver bem, você fala, olha, vamos conversar agora, vamos ver se realmente você tinha razão. Porque se os dois quiserem ter razão ao mesmo tempo, ninguém vai ter razão, nenhum vai chegar a lugar algum. Então isso é a evolução da gente através da reencarnação. Como eu falei lá atrás, a gente começou a viver sozinho, como uma pedra, depois como planta, depois como animal irracional, depois chegamos ao ser humano que não sabia nada, que não tinha nem conhecimento do mínimo necessário. Imagine hoje em dia uma criança, ela quando vai aprender a andar, é um sofrimento para ela. É um sofrimento tirar primeiro o dedo, né? Depois tirar a chupeta, depois tirar essa criança da fralda, depois que essa criança comece a andar, depois que essa criança vá para a escola o primeiro dia. Imagine esse aprendizado da criança, que tem por trás dela o pai, a mãe, os avós. Ela tem uma estrutura familiar atrás dela. Nós, quando começamos a evoluir lá atrás, nós não tínhamos essa estrutura familiar. Nós não tínhamos ninguém. Éramos cada um por si e Deus por todos. Então hoje nós temos, com a graça divina, uma família que nos ampara, que nos ensina a cada passo, que está do nosso lado quando a gente tem um problema grave, quando a gente precisa de um cuidado melhor. Mas a gente não tem que ser família só quando a pessoa precisa da gente. Nossa, olha, a minha irmã, minha tia, minha avó, sei lá que está passando por uma doença gravíssima. Eu preciso cuidar, ajudar. Não é só nesse momento, é sempre. É sempre cuidar, é sempre amar. Nós tivemos agora, dia 2 de novembro, dia de finados. Nós espíritas acreditamos que a vida continua. Mas isso não nos impede de ir até o cemitério, fazer uma homenagem ao nosso ente querido, fazer uma oração. Isso não impede. Aliás, é muito bom fazer isso. O que não é correto é eu ir lá no cemitério, chorar e me descabelar pelo meu ente querido que está lá. Eu costumo dizer sempre que quando a gente vê uma pessoa se descabelando demais, é porque ela está sentindo culpa de algo que aconteceu. E depois que a pessoa partiu, não adianta mais você sentir culpa. Se você fez algo que machucou a pessoa, ou você acha que fez algo que machucou a pessoa, a única alternativa que nos resta é orar, é pedir a Deus por ela, é pedir perdão, é pedir e fazer diferente dali em diante. Mas não adianta se descabelar, querer morrer, querer deixar de viver, porque não fez tudo o que podia ter feito. Você fez sim. Nunca tem esse pensamento. Nós fizemos tudo o que podíamos ter feito por aquela pessoa. Da nossa forma, do nosso jeito, nós fizemos tudo o que podíamos ter feito até aquele momento. Se eu terei que voltar depois para fazer um pouco mais, aí é critério de Deus. Certo? Então, enquanto eu estou nesse planeta, nessa passagem, tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Do meu jeito e da forma que eu escolhi fazer. Então, depois que a pessoa fez a passagem, não adianta chorar, não adianta se descabelar, não adianta entrar em depressão, que isso vai ser apenas pior para você. Não vai mudar em nada. Então, nós precisamos orar, pedir a Deus, principalmente pelo Espírito que está do outro lado. Quando a gente fala em evolução, está aí um ponto da nossa evolução. Muitas pessoas perdem um ente querido. O que a pessoa faz? A pessoa começa a pedir que o ente querido de onde estiver ajude ela aqui embaixo. Ele não vai poder ajudar vocês. Ele não vai poder me ajudar. Porque do outro lado, ele precisa de ajuda. Domingo, um colega comentou sobre isso aqui na prevenção e falou o seguinte: quando a gente perde um ente querido, vários entes queridos meus estão aqui comigo. Aquele que se foi sozinho. E ele sente a perda de todos que ficaram aqui. Então ele precisa de muito mais ajuda lá do que nós aqui. Então somos nós que temos que ajudá-lo. Nós é que temos que orar por eles, pelos nossos entes queridos que partiram. É o contrário. É nós que temos que olhar por eles. Porque nós estamos em vários, ele lá está sozinho, ou ela, né? Do outro lado, partiu sozinho. E do outro lado é difícil. A pessoa às vezes fica pegada aqui na matéria um tempão por causa de nós, por causa de mim. Que
estou chorando, que não paro de gritar, que não paro de pedir para a pessoa não ir embora, que não paro de... Então eu preciso tomar cuidado. A minha avó, ela era católica, fervorosa, mas ela sempre contava uma história para a gente, que ela teve um bebezinho, um menininho de 2 anos que partiu, e ela não se culpava muito, porque o menino tinha acabado de jantar, comeu comida quente, e estava chovendo, ele saiu brincar na chuva e ele teve um mal súbito e faleceu. E ela atribuía a morte dele a ela ter deixado ele comer e sair na chuva. Não tem nada a ver, porque quando chega a nossa hora de partida, é a nossa hora de partida. Mas ela se sentia culpada e atribuía. E ela chorava todos os dias sem parar. Depois de quase 6 meses, ela disse que recebeu um sonho com o menininho e ele falava assim: mamãe, para de chorar. Você chora e as suas lágrimas pesam as minhas asas e eu não posso continuar minha caminhada. E ela disse que daquele dia em diante ela nunca mais chorou. Então, foi um sonho que ela teve, mas ao mesmo tempo foi um aviso. Nós não temos que ficar chorando pelos nossos entes queridos que partiram. Desde que eles sigam o caminho, dói, claro que dói. A gente sofre, sofre. Mas vamos sofrer de uma forma mais amenizada, de uma forma mais doce. E vamos orar mais pela pessoa. Vamos sentir a presença dela carinhosamente, como no livro Violetas na Janela, quando a mãe, para sentir a presença da filha, enviava para ela violetas. Ela colocava várias violetas na janela, fazia oração e enviava as violetas para a filha, através do pensamento. E a filha recebia as violetas. Se alguém não leu esse livro, ele é muito bonito, chama Violetas na Janela, é lindo esse livro. Então ele conta a história dessa menina que faleceu, e a mãe todos os dias, quando lembrava da filha, ao invés de chorar, ela olhava para as violetas que ela havia colocado na janela e elevava o pensamento até a filha. Então, gente, a nossa evolução, a nossa encarnação começou lá atrás, e as nossas reencarnações vão nos conduzindo à nossa melhoria a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Tudo o que eu faço nessa terra vai comigo. Tudo. Tudo o que eu faço. E às vezes a gente faz muito mais coisas boas do que coisas negativas. Mas a gente se prende àquelas coisas negativas que a gente fez. Nós erramos. Nós estamos aqui para evoluirmos. Então, se eu errei, eu preciso simplesmente fazer o que Jesus falou. Vá e não cometa mais o mesmo erro. Mas se cometer, como ele disse para Pedro, a gente pode perdoar 70 vezes 7. Só que a gente precisa tomar cuidado para não cometer os erros. Por quê? Porque quando eu cometo erro, às vezes ao ferir o outro, eu vou ferir muito mais a mim. Vai doer muito mais em mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Cuidado com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer, de que forma eu vou agir. Se eu preciso conversar um assunto com o outro, esse assunto é difícil, como é que eu vou abordar o outro? Como é que eu vou falar sobre esse assunto? Que hora que eu vou falar sobre esse assunto? Em que tempo eu vou falar sobre esse assunto? Tudo isso vai me fazendo evoluir. Quando eu aprendo a respeitar momentos sábios, aonde eu possa conversar com o outro. Chico Xavier nos mostra isso na história dele total. Chico, quando era agredido pela madrasta, que judiava muito dele, ele não respondia, ele não retrucava, ele ia até o quintal, esperava, o espírito da mãe sempre vinha conversar com ele, ele esperava pacientemente, conversava com a mãe, contava o que havia acontecido, e ela dizia: paciência, Chico, tenha paciência. E Chico Xavier tinha uma paciência, como a gente diz, de Jó, Não, acho que não teve espírito mais paciente que Jesus e Jó, e Chico Xavier aqui na Terra, Porque Chico tinha uma paciência incrível. Chico era uma doçura o tempo inteiro. E nós podemos ser como ele. Nós podemos também ir administrando todo o nosso ser até chegarmos a essa evolução. Não é fácil. Não é fácil. Aí tem pessoas que falam assim: eu tenho mais medo
medo de pessoa boa. Imagina, gente, que é isso? Eu amo estar perto de pessoas bondosas, de pessoas serenas, de pessoas doces, de pessoas que passam para a gente aquela energia boa. Eu amo estar perto dessas pessoas. E às vezes, ser bom, infelizmente, irrita algumas pessoas. Tem pessoa que faz tudo para procurar briga. Tem pessoas que faz tudo para irritar o outro. E é nesse momento que nós precisamos, enquanto seres em evolução, ter paciência, muita paciência. A paciência vai nos trazer melhor de tudo, melhor espiritual, porque se eu sou paciente, eu sei esperar, eu começo a controlar a minha mente e aos poucos eu vou conseguindo modificar o meu ser. Isso é evoluir. E é isso que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Nós estamos aprendendo a evoluir. Então, vamos esquecer todo aquele nosso passado que nós tivemos lá atrás, da nossa encarnação. Quando encarnamos aqui, como seres brutos, que já tínhamos espírito, recebemos nosso espírito, mas ainda éramos muito brutos. Éramos pessoas que não entendíamos nada e nem ninguém. Tudo era na base da briga, da discussão, da morte. Quantas pessoas eram mortas, um matando o outro, dente por dente, olho por olho. Então hoje isso ficou muito lá atrás. E nós precisamos, na era da informática, aprender a evoluir muito mais. Outro dia nós estávamos brincando, uma amiga falou isso num grupo, né, uma reunião, e ela falou assim: olha que eu já evoluí, gente, eu já estou chegando no Twitter. Um menininho pequenininho falou assim: ih, você está atrasada, tia, agora é TikTok. Então a gente está muito mais atrasada que as crianças. As crianças estão milênios à nossa frente. As crianças que estão nascendo agora, elas estão nascendo com uma inteligência fora do comum. E é aí que nós precisamos ter muito cuidado. Porque quem é muito inteligente, ele pode partir do lado do bem ou do lado do mal. Cabe a nós, que estamos guiando esses seres, indicar o caminho correto. Porque senão a gente perde a nossa criança por esse mundão afora. Então vamos lembrar disso. Evolução é constante. Nós ainda vamos voltar aqui, com certeza, eu pelo menos vou voltar umas 300 vidas por aí, até aprender tudo, né? Mas já estou feliz com tudo que aprendi até agora. Só de ter aprendido que Jesus é amor, que Jesus faz parte do meu viver e que Deus, eu sou um pouquinho de Deus, eu sou parte divina, já é uma evolução para mim maravilhosa. E daqui para frente é contar com a minha sabedoria, com a minha força, com a minha fé e principalmente com Jesus no meu caminho de Deus. E isso é para todos, né? Cada um de vocês também já estão aqui porque já tem Jesus no coração, porque já tem Jesus em mente, porque já tem Jesus na vida, porque já tem Jesus em todos os lugares onde vocês estiverem. E porque Deus também, com certeza, é parte de cada um de vocês. Então, vamos acreditar que nós podemos ser melhores do que somos ainda, porque nós já mudamos muito, mas podemos ser ainda melhor. Então, vamos lutar por essa melhora, ainda que seja difícil. Nós podemos, porque Jesus está conosco e Deus é nosso guia. E nesse momento, vamos elevando a nossa mente até Jesus, pedindo ao Mestre que nos leve até Deus. E diante de Ti, ó Pai, queremos agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. E Te pedimos, ó Pai, que através de Seu Filho amado, possamos ser agora canal de luz. E que, num imenso cordão vibracional, vamos levando essas vibrações de amor em todos os cantos da terra, se fizer necessário, embaixo de pontes, marquises, viadutos, em leitos de hospitais, em presídios, em casas de abrigo para idosos, em abrigos para crianças infratoras. Vamos levando todo esse amor em forma de vibração em todos os cantos da terra, em cada país, em cada planeta, em cada ponto deste universo. E humildemente, Mestre, ao retornarmos
todas essas vibrações até aqui, vamos pedindo que envolva todos os nossos entes queridos que deixamos em nossos lares, todos os nossos entes queridos que estão distantes, aqueles que estão aqui junto conosco hoje. E vamos agora pedindo que a sua bondade, Mestre, envolva cada um de nós, para que possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos, e com muito mais fé, com muito mais certeza de que a tua presença é viva em nós e que nós estaremos em busca da nossa melhoria. Que assim seja e nos guie até em casa, na tua paz e na tua segurança. Muito obrigada a todos e até a próxima. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.